Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tava aqui na minha cama orando, que hoje eu saí, forcei muito a coluna e aí tô aqui, né, de molho. E peço perdão aí por não fazer um vídeo mais decente, né? Mas eu tava aqui meditando, falando com Deus. E preciso, né, fazer um vídeo ainda que assim bem simples, mas preciso fazer esse vídeo porque veio algumas lembranças das vezes que eu quase fui parar lá no céu, né? Então, eu queria falar sobre essa vida aqui, né? Tentar comparar como mais ou menos que é quando você sai dessa vida e quando você se descobre do outro lado. Quando você se descobre do outro lado. Eu, em 2014, eu fui parar no hospital e lá eu tive uma parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, aliás. Não sei qual é a diferença. Sei que tive isso. E fui ressuscitado, mecanicamente, com choque, com tudo, né? E passei lá um período de tempo na UTI e tive a experiência. Não vão reparar no meu travesseiro aí. Acho que eu tirei a fronha. Tive essa experiência. E eu queria aqui dizer para você mais ou menos como que é. Essa vida aqui ela é tão risória, tão passageira, tão insignificante, que é como se você estivesse dentro de uma caixinha de sapato há muito tempo, e de repente você saísse dela, quando você vai embora daqui. E também, mais ou menos assim, sabe quando você vai a algum lugar que você não estava muito afim de ir, mas de repente você foi, sei lá, porque você marcou com alguém, ou porque alguém insistiu muito para você ir e tal, mas você não estava muito afim de ir. E depois você vai, você se arrepende porque realmente ficou ruim, era ruim, enfim, mais ou menos assim. Porque quando você chega do outro lado, você se arrepende de muita coisa que você deixou de fazer, que você não fez. Você se arrepende muito do que você não fez, que você deixou de fazer. Tem uma palavra na Bíblia que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E agora eu pergunto, quem, né? Quem consegue escapar, né? Quem consegue escapar? Porque o dinheiro, meu Deus, a gente precisa dele para tudo, né? E
Vocês não têm noção, porque eu não vou aqui dizer que fui no céu, que vi Jesus, que fui no inferno, que nem alguns contam aí, né? Acho que aconteceu muita coisa, mas foi apagada da minha mente, porque realmente não teria como eu continuar vivendo aqui por mais um período de tempo, se não fosse apagado da minha mente tudo que eu vi. Mas algumas coisas que eu vi aqui, isso é nítido, muito nítido. Então vocês não têm noção, porque a gente é como se a gente estivesse dentro de uma caixa de sapato, sabe? Mas de madeira, sabe? Que tu não consegue sair. Nem que tu bata na tampa, tenta te esfregar, tu não consegue. E aí de repente todo mundo tem medo de morrer. Para aquele que não tem Deus, para aquele que não tem Jesus, eu não sei como é que é. Só sei dizer que é horrível, porque eu acredito que uns 7 dias eu fiquei aqui, entre a vida e a morte. E eu via tudo, via. Eu via tanto os demônios quanto os anjos. E digo uma coisa, muito menos anjo. Demônio tem muito mais quantidade, né? Então, pelo medo que eu tive, que eu passei, por causa dos demônios, eu imagino como que deve ser a vida de quem não tem Deus quando parte daqui. Porque não tem mistérios mais, entende? Acaba os mistérios. Acaba, termina. E eu só sei dizer que a gente se arrepende muito. Se arrepende demais de coisas pequenas que a gente poderia ter feito. Poderia. E a gente vê. Porque isso que a gente vê aqui é uma coisa que limitada ao extremo. Porque acontece muita coisa, gente, vocês não têm noção. Por isso que Jesus sempre dizia: orai, 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 orai. Porque esse nosso mundo aqui, ele só acontece com a permissão do mundo espiritual, e nada acontece porque a gente acha que a gente quis, porque a gente acha que a gente fez acontecer. É uma ilusão. Ah, fulano ganhou para ser deputado. É uma ilusão. Foi uma permissão de Deus. Entende? Permissão de Deus, não... Eu não sei como explicar, entende? Não sei como explicar. Não tem como explicar. Mas eu vi os dois lados. E vocês não têm noção. Por exemplo, eu tô aqui no quarto aqui, eu sei que não tô sozinho. Claro, tem meus 2 cachorros aqui, mas eu sei que eu não tô sozinho aqui. E uma das coisas que eu mais tenho certeza que tem aqui dentro, com certeza, são demônios. Porque eles não descansam, nem de dia e nem de noite. E infelizmente, eu preciso falar para você essa verdade. Você também não está sozinho, seja onde você estiver, aí onde você está, você também não está sozinho. Então acontece muita coisa, gente. Esse negócio que o cara pega arranca com um caminhão, ou um carro, ou um ônibus lá, não sei de onde, e de repente na esquina tal, no trevo tal, atravessou o país de repente, lá, depois de ter andado
10 dias de viagem, o cara se acidenta e morre. Está escrito. Já está escrito isso. Ah, mas então não existe livre-arbítrio? Eu não sei explicar. Não sei explicar. Só que para cada decisão que a gente toma, vai ter uma consequência. Vai ter uma consequência. Eu vou fazer mais vídeos assim, porque eu sou muito preguiçoso, sabe? Às vezes Deus começa a falar comigo, eu começo a ver coisa e é para mim levantar e fazer o vídeo, eu penso, amanhã eu faço e amanhã eu acabo esquecendo e nunca mais lembro do assunto. E eu estava aqui, a minha esposa foi dar uma limpada lá na frente. Nosso filho vai vir aqui amanhã. E eu fiquei sozinho aqui, tô meio ruim da coluna. E eu estava lembrando do que eu vi. Eu vi. Durante o período que eu fiquei entre a vida e a morte. E vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Deus, ele não está aqui em corpo, digamos assim, né? Em presença física. Mas ele está aqui de todas as maneiras. Tanto Deus, quanto Jesus, quanto o Espírito Santo, quanto o reino dos céus inteirinho, em peso. E há uma guerra. Há uma guerra acontecendo que a gente não vê. Porque a gente não consegue ver os dois lados. A gente só vê o nosso lado, o lado de cá. Mas o lado de lá, que é o lado que todos nós vamos ir parar, ou mais hoje ou mais amanhã, é o lado mais real. Porque, como é que eu vou dizer? É como se você, por exemplo, você está aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu acabo marcando uma viagem lá para o Rio Grande do Norte. Conheço alguém lá, a gente conversa, a pessoa me convida. E aí, tal data eu vou ir lá para ficar uns dias com a pessoa, né? Então, a gente combina e tal dia eu saio daqui e me dirijo para o Rio Grande do Norte. Eu vou andar muito para chegar no Rio Grande do Norte. E o que interessa mesmo é quando eu chegar lá. Na verdade, o que importa mesmo, o real mesmo, é os dois pontos, que é onde eu estou e aonde eu vou parar. Mas eu vou ter que andar. Ter que andar todos esses quilômetros aí para chegar lá. Então a vida é mais ou menos isso. Você chegou aqui, você vai andar um período de tempo e daqui a pouco você vai ser recolhido para o outro lado, que é o lado que existe. É o lado de onde você veio. Entende? Mais ou menos assim. Então, a gente se arrepende de muita coisa, porque é aí que a gente vai ver o quão irrisória e ilusão era essa vida. Por exemplo, eu lembro que quando eu fui lá olhar aquelas terras lá que depois eu contei para vocês, eu lembro que teve uma pessoa que disse para mim, até fiquei muito preocupado. Fiquei muito preocupado e me condenando, acho que a minha esposa me condenou, né? Porque teve uma pessoa que comentou que se tivesse o dinheiro, me daria o dinheiro para mim comprar lá, né? E eu não lembro quem é, não tem como lembrar, tanta gente fala comigo, né? Mas eu tenho certeza absoluta que se Deus resolvesse provar a pessoa e desse o dobro para ela, assim, do nada,
do nada fizesse aparecer na conta dela lá o dobro desse valor, para testar ela, para provar ela, eu duvido que a pessoa daria o dinheiro. A pessoa não daria. Não daria. Mesmo sabendo que o dinheiro apareceu na conta dela, que ela não sabe de onde, que foi um milagre, ela não daria. Não daria. Porque a gente é assim. A gente é assim. O ser humano é assim. Se apega muito demais àquilo que não existe. Que na verdade, gente, essa vida aqui é um momento. É só um momento. É só um momento. E ninguém sabe quando vai embora daqui. Ninguém sabe. Ninguém pode dizer amanhã eu vou embora. Ninguém pode dizer mês que vem, daqui 1 ano, daqui 10 anos. E Deus, eu acredito que Deus nos prova. Deus nos esquadrinha. E de repente, por exemplo, para mim, se Deus disser assim para mim, ó, posso fazer tu ganhar na Mega Sena, o prêmio vai ser 100 milhões de reais, ou posso te trazer para cá, qual é que tu escolhe? Ah, quero ir para aí, Senhor. Isso não é demagogia, não é, é real, é real. Porque eu já estive do outro lado. Eu tenho flashes de lembrança. Às vezes, quando eu lembro que eu vi Jesus, eu fico muito mal. Fico muito mal. Porque só de lembrar que eu vi Jesus, meu Deus, não tem explicação. Simplesmente não tem explicação. Então, gente, a vida aqui é uma ilusão. Uma ilusão, e parece que você vive cego, na escuridão. Que quando você sai desse corpo aqui, que parece a caixinha de sapato que eu falo, porém de madeira, que você está bitolado aqui, você não consegue ter noção da vida, do que realmente acontece, do que realmente importa. Então, eu acredito que Deus esquadrinha, e muita gente vai embora antes da hora, porque não passa em muitos testes que Deus faz, né? Muito teste. Eu lembro que quando o rei Ezequias, né, Deus mandou o profeta avisar ele que era para ele pôr a casa em ordem, porque certamente morreria e não viveria. Ele não morreu porque ele disse: Senhor, lembra-te como tenho andado na tua presença. Ele tinha argumentos, mas nós não temos. Ele tinha argumentos para pedir mais um tempo. Ele não queria ir naquele momento. Claro, ele certamente não tinha visto como é que era do outro lado. E muitas vezes eu, por exemplo, voltei pelos filhos, pela esposa, porque eu vi um determinado ponto, eu sabia o que ia acontecer depois da minha partida. Então, desesperadamente, eu pedi para voltar. E muitas vezes já me arrependi, amargamente. Por que pedi para voltar? Mas a gente pede. Então, e não resolveu de nada. A gente pensa que vai mudar alguma coisa a gente estando aqui, mas não muda nada. Não muda nada. O que tem que acontecer vai acontecer. Talvez de uma maneira mais sutil, mas vai acontecer. Então me arrependi muito já. Já me arrependi muito, porque estava certo. Era o Dia das Mães de 2014 que ia ser a minha ascensão ao céu. Eu ia ser levado. Sei lá para que lugar. Porque era um dia de festa. Eu sabia que num dia de festa aqui na Terra eu ia me encontrar.
Ia ser o meu encontro, a minha recepção, sei lá, não sei explicar. Mas eu desesperadamente, quando vi coisas, porque a gente vê tudo que a gente quiser do outro lado, né? Acaba-se os limites. Então eu acredito que Deus, ele sonda a gente, ele testa a gente, e a gente não pode reclamar daquilo que Deus faz, porque é justo, totalmente justo. Quantas vezes que a gente nega estender a mão para alguém, quantas vezes que alguém negou estender a mão para a gente, quantas vezes que a gente se trata como se fosse feras, né, no meio de uma selva, quantas vezes a gente se degladia, quantas vezes a gente se fere uns aos outros, se machuca uns aos outros, sem escrúpulos, sem misericórdia, sem amor, sem piedade. Quantas vezes a gente pisa nos outros porque a gente quer alcançar algo, que a gente quer comprar algo. Quando a gente põe uma coisa na cabeça, a gente quer e quer e quer e quer, e a gente não interessa. Muitas vezes a gente não interessa se vai pisar nos outros, se vai machucar os outros, se os outros vão ficar bem ou vão ficar mal, a gente faz e acabou o assunto. Vai embora, abandona, né? Eu lembro que até hoje, eu sofro arrependimento por ter deixado um cachorrinho que eu tinha quando me mudei de uma cidade para outra. Até hoje. Por que eu não trouxe? Alguém ficou com ele lá, mas eu me arrependi amargamente. Porque, na realidade, a gente é muito egoísta. Essa é a grande verdade. E a gente se engana, a gente diz que não. A gente sempre se engana. A gente é especialista em se enganar. Só que diante de Deus não tem isso aí. Diante de Deus não adianta. Deus olha e vê as coisas como elas são. Deus olha para a gente e vê o que a gente está fazendo de fato, de verdade. Para Deus não tem desculpa. Por que não fez isso? Não tem de dizer, eu não fiz por isso, por aquilo. A gente vai ficar calado. Não fez por egoísmo, não fez por vaidade. Quantos homens que por milésimos de segundo de prazer destroem uma família inteira, sua própria família. Sua própria família. Quantas mulheres, por não resistirem uma cantada, destrói o casamento, destrói a família, destrói até a própria vida, porque nunca mais se endireita na vida. Por milésimos de segundos de prazer. Por quê? Por causa do egoísmo. Se não tivesse egoísmo, o mundo seria muito melhor. Não haveria necessitados no mundo. Não haveria sofrimento no mundo por causa do egoísmo. Por que político rouba? Por que desviam verbas? Por que há injustiça? Por causa do egoísmo. O mesmo que julga é injusto. Então, todos, quando fecharem os olhos aqui, descobrirão o quão egoístas foram, o quão bandidos foram, o quão imperfeitos foram. E somente o sangue de Jesus Cristo é que tem poder para nos salvar. Porque pela nossa justiça é impossível nos salvarmos. É impossível chegarmos diante de Deus no grande juízo final e por nós mesmos nos salvarmos. Para mim é impossível.
Depois que eu vi tudo que eu vi, para mim é impossível. Para mim é impossível. Porque eu vi muita falsidade, gente. Muita falsidade. Familiares meus, familiares chegados que eu daria a minha vida por eles. Eu vi o quanto eles eram falsos quando eu estive do outro lado. Muitas vezes, quando alguém morre, a maioria chora de consciência pesada. De consciência pesada. De remorso. Não é de tristeza que a pessoa foi embora. É de remorso mesmo. De remorso, porque não fez o que poderia ter feito. Porque não amou como deveria ter amado. Porque não esteve do lado. Porque não fez o bem. E lá no nosso subconsciente a gente sabe o quão egoísta a gente foi. Quão egoísta a gente foi. A pessoa foi embora, acabou. Não tem mais como abraçar. O último abraço é um abraço gelado. Não tem mais o calor. Não tem mais o calor. Não tem mais a vida. É um abraço só de um lado. Porque aquele que está ali para ser enterrado não consegue responder o abraço. Não consegue, não. Ele conseguiu muitas vezes, mas não foi procurado. Foi rejeitado, foi desprezado. Entende? Eu mesmo, faz mais de 5 anos que não recebo um abraço das minhas irmãs, do meu irmão. Não passei fome porque Deus não permitiu. Mas passei muita necessidade. Tendo diversos familiares, sobrinhos, bem de vida, sobrinhos que quando eles eram crianças eu construí casa para eles de graça. Muitas vezes trabalhei com fome, muitas vezes trabalhei com dores, urrando de dor, não falava nada porque eu sempre escondi as coisas, porque eu sempre fui independente, sempre gostei de ser independente, sempre fui machão. E enquanto eu estava em cima de uma cama, sentia vontade de tomar um suco de laranja e não tinha. Sentia vontade de comer um pedacinho, um bife, mas não falava nada para minha esposa, porque sabia que as condições não davam. E isso tudo é observado por Deus. E eu acredito no juízo final, isso tudo aparece. E é por isso que Deus não recebe muito louvor das pessoas por causa disso. Porque enquanto eu estava em cima de uma cama aqui, quanta gente familiar meu estava dentro de igrejas, cantando da boca para fora, chorando, achando que era o Espírito Santo de Deus, mas não era, é emoção carnal. E Deus observando tudo. E é por isso que aquela palavra que Jesus diz que vai dizer, tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, essa palavra vai ser como um tiro, como uma bomba atômica. Porque nós vamos merecer ela. Se nós ouvirmos esta palavra, vamos merecer. Vamos merecer, porque somos egoístas. Desprezamos e dizemos, não, eu não te desprezei. Humilhamos, não, eu não te humilhei. Ferimos, não, quando que eu te feri? Só que naquele dia,
nós teremos a visão das coisas como elas foram de verdade. Então pense bem, analise bem como você tem vivido. Quantos abraços você tem dado? Abraço sincero, abraços de amor, de carinho, de afeto. Não adianta querer abraçar depois que o sujeito está frio, gelado, que não tem vida, o espírito já não está mais nele. Não adianta querer abraçar. Abraço gelado, para mim não tem sentido. Pense bem, né? Porque você vai se arrepender. No momento que você passar, eu cheguei a passar por outro lado. Cheguei a passar. Os médicos mesmo disseram, olha, quando me acordaram lá no hospital, o médico disse, olha, você literalmente esteve do outro lado, me diz como é que era lá. Mas eu nem sabia o que estava acontecendo comigo ali naquele momento ali, né? Depois que eu comecei a refletir, comecei a lembrar das coisas. Essa vida aqui ou vai te fazer muito feliz do outro lado, ou vai te fazer se arrepender. Eu acredito que o inferno, a pior parte do inferno vai ser arrepender-se eternamente. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Como eu fui pequeno, como eu fui um idiota, como eu fui um imoral. Por que que eu fiz? Por que eu não fiz? Vai ser assim, eternamente, um arrependimento eterno, sem perdão. Analise, pense e mude a sua maneira de viver enquanto você está vivo. Porque as últimas obras é considerada por Deus maiores do que as primeiras. Ainda que sejam poucos as obras, ainda que seja pouco teu tempo que te resta, você pode mudar tudo para você do outro lado enquanto você está vivo. Forte abraço, tchau, tchau e até mais.